Todos, todas e todes. Meu nome é Eduardo Costa, sou coordenador da pós-graduação e formação em transpsicomotricidade educacional e clínica e hoje tenho o prazer imenso de receber vocês para a live Por uma Psicomotricidade Antirracista, com a querida e fabulosa professora doutora Ângela Bretas. Atrasamos alguns minutinhos, mas estamos aqui para iniciar. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos, como eu disse. Vamos aguardar a chegada da querida Ângela. Hoje nós queremos muita interação com os nossos participantes, então vocês tragam suas questões, suas reflexões. Enquanto isso, o pessoal vai chegando. Esse é um tema muito caro para nós, né? Porque temos uma situação muito delicada no nosso país, né? Uma situação de muitas mortes da população negra. Então é algo que nós, como profissionais da saúde mental, não podemos nos permanecer de fora, né? Nos colocar de fora. Então é muito importante que a gente possa ampliar essa discussão. E é interessante como ela gera muitas posturas ambivalentes, né? Muitos questionamentos diferenciados, né? Aqui, a querida... Já convidei, querida Ângela. Oi, Ângela, querida, bem-vinda. Oi, meu querido, desculpa, eu acho que eu te interrompi. Desculpa, eu me enrolei aqui com esses botões. Não, de jeito algum. Eu acabei de te convidar, te chamei, eu estava aqui aguardando mesmo. Só fiz uma pequena introdução, né, colocando, dando as boas-vindas a todos, todos e todas, e falando um pouquinho, né, sobre a importância da gente estar dialogando sobre esse tema. É muito interessante, né, que nós temos colocado a hashtag por uma psicomotricidade antirracista, além de outras hashtags enfim, dentro desse panorama, né, das ditas minorias, né, das minorias que estão lutando por visibilidade, né, e é muito interessante ver a reação das pessoas. Algumas dando, a maior parte dando muito apoio, né, para que a gente possa estar trazendo essas temáticas para mais perto da psicomotricidade, mas foi muito interessante que uma vez, eu acho importante colocar isso, né, uma das vezes que nós postamos essa hashtag, né, por uma psicomotricidade antirracista, houve um questionamento. Mas a psicomotricidade não é racista, a psicomotricidade não precisa desse tipo de manifestação, porque a psicomotricidade é inclusiva, a psicomotricidade não vê diferença em faixas etárias, em sujeitos, né? E é tão interessante como a gente fica nesse auto-engano, né? Já que sendo uma questão estrutural, uma questão que nos atravessa desde antes de nascermos, né? É impossível que estejamos livres, né? Infelizmente, dessas marcas, né? Todos nós. E como então lidar com tudo isso, né? Deixa eu te apresentar, já temos aí várias pessoas, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. A querida professora doutora Ângela Bretas é professora associada da Escola de Educação Física da UFRJ, doutora em Educação pela UERJ, mestre em Educação pela UF, especialista em Psicomotricidade pela Estácio, licenciada em Educação Física também pela UERJ. É coordenadora do Grupo de Extensão e Pesquisa Esquina, Cidade, Lazer e Animação Cultural, da Escola de Educação Física da UFRJ, e Desporto da UFRJ, docente também
da nossa pós-graduação em formação em transpsicomotricidade educacional, que nos dá muita honra. Então, Angela, eu queria trazer como provocação a tua fala mesmo, né, encerrando o Fórum Internacional de Psicomotricidade, né, na tua primeira participação, que você diz: como lidar com a naturalização das perdas diárias de vidas de jovens pretos brasileiros? Como lidar com uma sociedade que aceita que jovens pretos sejam mortos todos os dias? Como e de que maneira tantas dores, tantos futuros e sonhos negados têm a ver com a psicomotricidade? Na clínica ou na escola, temos que olhar para corpos de pessoas pretas, entendendo que carregam dores e alegrias ancestrais, e perceber que seus processos de constituição de si nem sempre vão se encaixar com o que está na literatura. O que mais contém? O que mais apresentam? O que mais escondem? E aí, como parte 2, a revanche, estou, né, te chamei para a gente continuar esse papo, porque você, ao final, você já descortinou, né, as questões centrais que a gente precisa estar discutindo, mas aí tivemos alguma discussão lá, obviamente, né, mas hoje teremos mais oportunidade de ampliar. Então, bem-vinda, querida. O que Obrigada, você nos André. traz? Então, eu fiquei assim, bastante. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito pelo convite. Eu queria dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Eu queria dar boa noite a todas as pessoas que estão conosco aqui. E dizer que eu fiquei eu viajei no tema porque cada vez que você me instiga, cada vez que você me mobiliza, eu mergulho em várias piscinas conceituais, vamos dizer assim. E aí, é, hoje, eu fiquei pensando numa discussão que vai desembocar nessa discussão que você está trazendo, e, e você fala do auto-engano, é, né, quando a pessoa pergunta, mas a psicomotricidade é para todos e tal. Esse essa é a comprovação de algumas críticas que a psicomotricidade tem sofrido. E aí eu trouxe uma discussão, eu escrevi um texto, eu não sei, eu escrevi um texto, porque aí também tem aquilo, né? Eu não aguento, eu escrevo o texto, sofro, mas escrevo. E aí eu escrevi pensando nisso, pensando desse meu lugar de professora de educação física e, e muito preocupada com esse genocídio da juventude preta no Brasil. E, e pensar o que eu acho mais grandioso da sua iniciativa é o salto qualitativo que você está trazendo para a psicomotricidade em relação em relação aos conceitos teóricos, em relação ao embasamento teórico conceitual. Eu fiquei muito impressionada, assim, aprofundando cada vez mais a discussão, né? E aí, eu acho que pensar em uma possibilidade, né? Ou pensar na psicomotricidade antirracista, na possibilidade da sua existência, na possibilidade da sua construção, é o que nós podemos chamar de ampliação de um modo de ver, conhecer, analisar e intervir no mundo. Então, quando você faz essa provocação, você nos faz olhar o mundo de outra maneira. Isso é muito interessante em termos conceituais. E aí, eu não vou usar, eu coloquei aqui, eu não vou usar os termos avanço ou evolução, porque eu não acredito nessa linearidade da construção, na elaboração de conceitos. Não, não é linear. A gente precisa entender que existem permanências, existem questionamentos, existem tensões, existem saltos, e não é linear. Então, dizer avanço é, é, é desconsiderar
as nossas próprias reflexões, que são permeadas as nossas são permeadas por aquilo que nos incomoda e que nos afeta e que nos vem afetando há muito tempo. E aí, você já me apresentou, eu falo desse lugar mesmo de professora de educação física, de professora de um curso de formação de novos professores, e do trabalho na psicomotricidade, na pós-graduação do IBMR durante 20 anos, e dessas provocações que você vem me fazendo, que me tiram do lugar, né, de conforto. Assim, ai, meu Deus! E aí eu não durmo, e aí quando eu durmo agarrada no livro. É muito engraçado isso tudo. Mas, ao mesmo tempo, é muito rico ter com quem trocar, né, essas inquietações. Então, eu queria tecer algumas brevíssimas considerações acerca da relação da psicomotricidade com a educação física, porque é uma relação que não é tranquila, é uma relação que é muito tensa, mas, ao mesmo tempo, existe uma contribuição, uma interpenetração desses dois campos, né? Então, a gente pode falar que existe um diálogo, mas também, como todo diálogo, existem tensões, existem conflitos, existem, né? E eu acho que isso é muito rico. E aí eu fiquei pensando, é, como é que você... E aí eu também escrevi isso, né? Eu vou destacar, então, esse diálogo da perspectiva esse diálogo da educação física com a psicomotricidade na perspectiva das teorias do currículo. Depois eu vou trazer a importância do fato de você, Eduardo, estar mobilizando uma série de debates acerca da relação da transpsicomotricidade e com as questões identitárias trazidas por novos sujeitos políticos. A gente está dando um salto de uma perspectiva que as pessoas dizem não tem nada a ver para um outro patamar de discussão, no sentido que esse corpo é um corpo situado historicamente, é um corpo marcado historicamente, marcado culturalmente. E que tempo histórico é esse? Que cultura é essa? E o quanto tudo isso afeta as relações de poder, de dominação, de submissão, e afeta a nossa juventude preta, as mulheres pretas, o quanto isso tudo nos afeta diretamente. E aí, eu fiquei pensando nisso. Por quê? Porque essa pauta identitária, ela traz novos sujeitos para a cena política. E a transpsicomotricidade está vendo isso, né? E aí é uma possibilidade que a gente tem também, mais uma possibilidade que a gente tem de lutar, de resistir, de criar espaços, novos espaços nessa nossa cena cotidiana. Depois disso, eu vou destacar as exigências fundamentais, urgentes e necessárias que nos movem na direção da construção de uma psicomotricidade antirracista. Pode ser assim? Maravilhoso, espetacular, querida. Você é sempre brilhante. Ai, você, meu Deus, eu te adoro. Então, eu quero afirmar que as diversas perspectivas ou abordagens de intervenções corporais estão fortemente, eu já disse isso, vou dizer de novo, estão fortemente marcadas pelos contextos históricos e sociais, mesmo que não pareça, mesmo que a gente não tenha muita noção acerca disso. E aí, eu começo afirmando que a psicomotricidade, que aí algumas pessoas podem ficar um pouco afetadas, mas é uma crítica mesmo, né? Que eu acho que é necessário que a gente faça a psicomotricidade, que eu vou chamar de clássica. E aí todo mundo conhece as referências francesas que chegam ao Brasil numa certa... lá na década de 70, final de 70, 80, naquele momento que a gente tem Lebouche como uma grande referência. E aí a gente está entendendo como educação psicomotora. Essa perspectiva, ela pode ser situada essa abordagem, ela pode ser situada na perspectiva das teorias tradicionais
ou também chamadas teorias não críticas do currículo. Então, a gente tem uma psicomotricidade que essas pessoas que dizem psicomotricidade não tem nada a ver com isso, elas estão... isso dá argumento justamente para a gente pensar essa perspectiva não crítica, de uma abordagem não crítica. Obviamente que essa abordagem não crítica, ela é, ela é uma reação a um tecnicismo, a um higienismo, a um militarismo, a uma perspectiva extremamente fechada do corpo, que tem a ver com obediência, tem a ver com disciplina, tem a ver com saúde de um corpo hábil, saudável, né? Esse corpo capaz. Obviamente que a psicomotricidade ela empurra isso, né? Ela diz, olha só, não é isso que a gente quer, isso está lá nos livros do Lebuche a rodo, a gente encontra essa discussão. Mas o que eu quero dizer com isso de verdade é que o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essas perspectivas, essas abordagens acríticas, elas ocupam um lugar de modo amplo e guardando as devidas diferenças e permanências, elas ocupam um lugar que tem a ver com essas perspectivas higienistas, militaristas, que a psicomotricidade empurra para frente e empurra para o outro lado, desmonta, mas que também está no mesmo, como eu posso dizer, no mesmo ambiente não crítico de conformidade ao que está posto. Tem aí uma dimensão que tem a ver com neutralidade, que tem a ver com objetividade, tem a ver com concepções estritamente científicas e apolíticas, tem a ver com conformidade aos direitos e deveres da sociedade. Os direitos e deveres com a sociedade, com o Estado. Então, tem um contexto de conformidade. As teorias críticas aprofundam esse debate e ampliam o olhar das abordagens e das intervenções, trazendo para a cena as conexões entre saber, identidade e poder. E o que a gente tem, então? Nenhuma concepção teórica ou nenhum tipo de abordagem cultural é desinteressada ou neutra. Então, a gente sabe que todas as intervenções corporais não englobam apenas aspectos técnicos e são sempre políticas. Todas as intervenções corporais são políticas. A gente não pode esquecer disso. Então, o que a gente tem? A gente tem um poder que entra em cena. O poder daquele que exclui, o poder daquele que habilita, o poder daquele que seleciona, o poder daquele que escolhe o que vai ser tratado e o que vai ser abordado nessa perspectiva do poder. Deixa eu ver se eu acho que eu me confundi, acho que não ficou claro assim. Quando você estabelece que vai fazer uma intervenção corporal ou uma intervenção teórica ou uma discussão de conceitos que tem a ver com o corpo, que corpo é esse? Como é que eu vou abordar esse corpo? Que, que técnica eu vou utilizar? Né? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou discutir conceitualmente esse corpo? Então, existem escolhas, existem exclusões, mas o que as teorias críticas do currículo trazem é essa relação entre saber e poder. E aí, tá tranquilo. Mas, o que a transpsicomotricidade faz? E aí a gente já vai chegando perto do que nos interessa, né? A gente traz, eu acho que você, Eduardo, com todo esse movimento da trans, você estabelece questionamento, tensão, negociação com as teorias críticas, porque tem uma dimensão do poder que você também não secundariza, mas você traz a transpsicomotricidade para uma dimensão das teorias pós-críticas de currículo. Por quê? Porque você torna audíveis outras vozes. Quando a gente fala da possibilidade da criação de uma
A psicomotricidade antirracista, antigordofóbica, antimachista, você está trazendo outras vozes para a cena. Você está trazendo outros olhares para esse corpo, porque você está trazendo a possibilidade da gente ver esse corpo situado histórica e culturalmente. Entende o salto que a gente dá? Então, esse corpo que até pouco tempo, não, olha só, a gente não está tratando disso, a gente está tratando só do corpo, mas que corpo é esse, pelo amor de Deus? Onde esse corpo está situado? Em que local? Quem são essas pessoas? Quem é esse gordo? Quem é essa pessoa trans? Quem é essa pessoa homossexual? Quem é essa pessoa preta? E aí, a gente está falando de ocupação de um espaço que até pouco tempo era invisibilizado. Esses corpos invisíveis passam a ocupar o espaço e passam a ser ouvidos, mesmo que aos gritos. Mesmo que, né, assim, não, vamos conversar, nada que eu vou gritar, porque você está me emudecendo há tempos, agora você vai ter que me escutar. Então, quando você nos mobiliza nesse sentido, o que você está fazendo é isso. Ampliando, é como se fosse um megafone. Você amplia essas vozes, você torna essas vozes audíveis. E aí você se aproxima muito dessas teorias pós-críticas, porque elas abrem, e é o que você vem fazendo, abrem espaços para as questões de identidade, alteridade, diferença, subjetividade, representatividade, discurso e significação, cultura, gênero, raça, etnia, sexualidade e multiculturalismo. Reparem, então, que a gente está falando de uma batalha por significados. A gente está falando de uma batalha por discursos. Quem fala o que na cena? Quem fala o que no espaço? Que corpo fala o quê? O que esse corpo quer dizer quando fala? De que maneira ele se expressa? Tá dando para entender? Eu estou achando belíssimo, mas vocês podem interagir conosco. Temos algumas colocações. Patrícia falou sobre a fragmentação, né, que a tradição acabou gerando, né, uma forte tradição dicotômica. Aqui o Rodrigo está dizendo a melhor professora, com certeza. Um beijo, Rodrigo. Então, a gente está falando de uma batalha por imposição de significados. Aí nós chegamos onde queríamos chegar, quer dizer, e aí eu fico sempre nessa questão assim, vocês devem estar se perguntando por que eu fiz todo esse caminho, porque eu preciso falar e reafirmar. Ah, meu pai, minha bateria vai acabar só um minuto. Essa bateria acaba nos piores momentos. A gente sempre faz essa vergonha, né? É o enfrentamento das incertezas. Estamos sempre vivendo os sete saberes. Que coisa! Pronto, agora vai. É, por que a gente precisa reafirmar esse espaço, assim, né? Porque é esse salto qualitativo que a transpsicomotricidade está dando. Então, nós saímos de uma visão monocultural e distante das demandas sociais para uma busca pela compreensão, de modo a construir uma intervenção capaz de compreender, de entender a ocorrência social das práticas corporais. Então, a gente está falando de um corpo situado, de uma prática situada socialmente, historicamente e culturalmente. Então, talvez, se essas vozes ainda estivessem emudecidas, a gente não teria, ou talvez a gente teria muito mais dificuldades para ouvi-las há algum tempo. Hoje, essas vozes estão gritando. E aí, quando você as acolhe e as escuta, você traz para a transpsicomotricidade, para os transpsicomotricistas e para as pessoas que estão situadas nesse nosso tempo histórico, você traz a possibilidade de tratar esse corpo, de cuidar desse sujeito
Não um sujeito deslocado, não um sujeito idealizado, abstrato, mas um sujeito ali, olha, pautado, pé no chão e com todas as responsabilidades, dores e deveres que esse corpo tem e na relação com esse pé que está no chão, né? Não é é um corpo concreto e um corpo que se concretiza nessas relações sociais. Então a gente pensa que é um corpo e que, na verdade, a transpsicomotricidade, então, ela se torna capaz de assumir um compromisso com a superação dos problemas sociais. Estamos falando, então, de uma transpsicomotricidade antirracista, antimachista, gerontofóbica, anticapacitista, antigordofóbica, anticlassista. É uma transpsicomotricidade, então, que percebe e que se dispõe a lutar contra a desigualdade e as injustiças, indo no corpo do sujeito, nesse corpo situado historicamente, nessa voz que agora se ouve, nessa voz que rompe o silêncio, ou que rompe essa cortina da invisibilidade. Então, eu acho que a gente tem que. Eu acho que o caminho está posto, né, para a gente examinar como se dão no corpo as relações de dominação e de subjugação. Como se inscrevem no corpo as relações de poder e como, no meu caso específico, como o racismo estrutural se dissemina no movimento, no modo de agir, no gesto, enfim, no corpo. E aí, que corpo é esse? Se a gente for pensar, aí eu retomo aqui uns escritos, se a gente for pensar o que é ser preto no Brasil hoje, a gente sabe que ser preto no Brasil hoje é ser alvo, é vivenciar a desigualdade e é ser um alvo fácil para todo tipo de violência e, e de morte. Então, ser preto no Brasil hoje tem a ver com o processo de constituição desses corpos que são subjugados, que são dominados e que são mortos. Entender essa trajetória, para entender essa trajetória, a gente volta lá em 1547, né? 1550, por aí, quando chegam os primeiros tumbeiros, né? Os primeiros escravizados chegam até aqui. Então, o que a gente tem que pensar é que esses indicadores, os piores indicadores sociais, eles estão pautados em cor e raça. Os piores indicadores sociais mostram que a população mais sofrida, que tem menos os seus direitos assegurados, que adoece mais, que morre mais do coração, que na pandemia, principalmente, mais perdeu seus empregos, que na pandemia, principalmente, mais foi. E aí, assim, é duro demais dizer isso, mas mais foi abandonada a própria sorte, é preta. A gente está falando de mulheres pretas, a gente está falando de homens trabalhadores pretos, a gente está falando de crianças pretas que não comem, a gente está falando de jovens pretos que são mortos por motivo algum. E aí, como é que a gente pode ver, né? Como é que a gente pode ver esses corpos? A primeira, a primeira, a primeira, a prim... o primeiro ponto, assim, acho que o ponto de partida é entender que esses corpos não são abstrações, que esses corpos não são idealizações. Eles existem. Eles existem e a nossa sociedade que permite que isso aconteça, ela, de certa forma, de certo modo, ela concorda com tudo isso que acontece. E aí, quando a gente olha para esse corpo e vê
tudo que contém, né, tudo que ele contém, tudo que ele expressa, toda a dor, todo o sofrimento, mas ao mesmo tempo toda a alegria, nessa constituição de sujeito, quando a gente vê tudo isso, a gente tem que olhar para essas pessoas, para esses corpos, de outra maneira. E aí também, esse olhar situado historicamente. Não é um olhar que está na literatura que a gente já conhece. É um olhar que está numa literatura que eu acho que a gente ainda vai criar. Porque as bases são outras. A gente está falando de corpos que têm dores ancestrais, que têm marcas, que trazem essas marcas. E aí, se a gente buscar apoio lá também, um pouquinho na literatura, né? Quando a gente pensa que tipo de relação se estabelece entre uma mãe sofrida e um filho preto. Como é que a gente pode pensar nessa relação mãe e filho quando a gente sabe que esse filho preto tem 8 vezes mais chances de ser assassinado? Como é que essa mãe, que relação é essa que essa mãe vai estabelecer com seu filho? Quando a gente sabe que essa mãe, ela está lá na base da pirâmide social, quando a gente sabe que sobre ela recaem todas as pressões, que quando e aí, por outro lado, que quando ela movimenta toda uma estrutura, toda uma toda uma massa, né? A mulher preta quando se movimenta, ela movimenta tudo. Então, eu fico pensando, né, e aí eu acho que isso é, é muito importante trazer, né, tanto para a clínica quanto para a educação, né? Como é que você pode pensar esses corpos quando eles estão submetidos a abalos afetivo-emocionais todos os dias? E aí, assim, todos os dias mesmo, né? Um jovem preto andando, ou resolve atravessar na frente do carro, aí a pessoa vai, sobe o vidro. O que ele pensa? Que, que choque é esse? Quando ele entra no mercado e vai logo alguém atrás. Quando o boné, ou quando o dread, ou quando qualquer outro sinal externo é encarado como negativo. Até o fato dele estar, como aconteceu lá no Distrito Federal, ele estar treinando, né, o rapaz estava treinando com a sua bicicleta e a polícia abordou. E aí, como é que você vai pensar esse corpo idealizado ou não? A psicomotricidade não trata nada disso, não. A gente trata do sujeito. Aham, e que sujeito é esse que a gente está tratando? Que sujeito é esse que a gente precisa olhar com tanta atenção? Porque é um aniquilamento que vem atingindo esses corpos. É uma é um asfixiamento que vem atingindo esses corpos. E o que a gente tem com isso? Se a gente olha como se esses corpos fossem todos iguais, a gente não chega perto dessas questões, a gente não consegue ver quem são esses corpos concretamente, quem são essas pessoas concretamente. A gente não consegue ver muito mais claramente que emoções, que dores, que alegrias movimentam esse. A gente fala muito isso, Valon fala isso lindamente, né? Somos 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 seres multidimensionais, afeto, cognição, afeto, cognição, movimento, a pessoa completa, mas essa pessoa completa, ela está social e culturalmente
situada. E no caso da pessoa completa preta, esse corpo está marcado por cicatrizes fortes, ancestrais, nem sempre visíveis, mas também por cicatrizes emocionais bastante visíveis. Então, a gente tem que pensar em como essas marcas vão constituir esse corpo, como essas marcas vão conformar esses sujeitos. E entendendo que esses sujeitos não estão descolados do que nos cerca. Entendendo que esses sujeitos são absolutamente situados e que os caminhos que eles percorrem, que, né, nós, pessoas pretas, percorremos para encontrar os nossos lugares no mundo, não são os mesmos caminhos que as outras pessoas que estão numa posição de dominação percorrem. São caminhos absolutamente diferentes. E isso, se o educador ou se o terapeuta não compreender, ele não vai encontrar, ele não vai chegar nessa pessoa, nesse corpo, nesse sujeito, ele não vai conseguir chegar. Então, toda aquela conversa que a gente vê de disponibilidade afetiva, de disponibilidade, eu não digo conversa de uma maneira, não estou minimizando, eu estou usando o termo conversa porque a gente fala sobre isso, né? Da disponibilidade do terapeuta, a disponibilidade do educador, afetiva, emocional, corporal. Se a gente não entender que esse caminho que o sujeito percorre é diferente do nosso, muitas vezes, a gente não está disponível para esse sujeito. Se a gente, no fundo, concorda, porque a gente não faz nada, concorda com o genocídio da juventude preta, a gente não vai estar disponível para esse sujeito. A gente não vai ver esse sujeito. E aí a gente vai reforçar mais uma vez, e muitas vezes, a invisibilidade. Por mais que eles gritem, né? Por mais que as pessoas pretas estejam gritando, e gritando lindamente, impondo o seu lugar, impondo a sua presença, isso na terapia, ou na clínica, ou na educação, talvez a gente não enxergue. Então, eu acho que para a gente pensar uma transpsicomotricidade antirracista, a gente precisa, em primeiro lugar, se indignar, em segundo lugar, discordar fortemente e agir. Essa indignação, ela tem que levar à ação. E aí, quando você utiliza essas bases da transpsicomotricidade e pensa na construção de uma transpsicomotricidade antirracista, você está agindo porque você está ouvindo e você está dando voz. Eu acho que entender que eu acho que é importante pra caramba. Perceber mesmo, sabe, que esses corpos, eles contêm coisas que a gente não vê, que eles vivenciam coisas que a gente não vê e que eles escondem muita coisa. Como lidar com isso, eu acho que é para um outro momento, que a gente ainda tem muito que, né, ainda tem muito o que escavar nessa discussão aí, né? A gente tem muito que buscar nessa discussão, a gente tem muito que ir em outras áreas, talvez, para poder ter embasamento, para poder falar disso que a gente está falando, né? Porque nesse momento ainda eu acho que é uma discussão em construção, né? Mas eu acho que é uma construção que, que, que é rica, sabe? Assim, que é bonita, E porque faz sentido, né? faz sentido, A, né? a Tati aqui, querida Tati Axeraldi, está falando, né? Se a gente não enxerga o racismo, o genocídio do povo preto,
não estaremos disponíveis às necessidades desse corpo preto, né? E, de fato, um dado que a gente não pode perder de vista, né, é que a gente fica falando de minorias, né, mas é um movimento de minorização que é feito. E, de fato, no Brasil há uma maioria negra, né? E essa maioria, como você diz, continua invisibilizada, continua ignorada, né, nas suas singularidades, né? Então, é lindo e eu fico muito emocionado quando você evoca, né, como a trans tem tentado construir esse lugar, né, porque é realmente, e você traz a questão da indignação, né, é muito interessante assim, como também a indignação vai evoluindo na gente. Né? É, eu me sinto um indignado há muitos anos, desde muito jovem, né? Mas como a gente vive também, né, apesar das nossas ousadias, né, a gente vive intensamente as repressões teóricas, técnicas, porque uma coisa muito importante, que por isso que a gente insiste tanto e que abre esses espaços e que busca pensar juntos sobre isso, né, é que a revisão ela é muito profunda. Nós temos, a nossa teoria toda, ela vem da Europa. Né? A psicomotricidade nasce na Europa, a gente agradece imensamente, temos maravilhosos amigos europeus nos movimentos todos da psicomotricidade, amamos todos eles, amamos os precursores, mas existem coisas que não se pode cobrar de um precursor, né? Não se pode cobrar de um autor que ele fale, que ele tenha uma abrangência fora do seu tempo. Né? Então, tornar contemporâneos esses saberes, né, é atualizar a partir da escuta das pessoas reais, né, a partir dos seus lugares de fala, para que a gente possa fazer essa revisão. Né? Amanhã eu vou estar com os queridos da Universidade Provincial de Córdoba, falando sobre a questão de gênero. Mas, na verdade, eu não vou estar falando de gênero, eu vou estar falando de interseccionalidade, porque essas questões todas elas estão ligadas. Né? Então, se você não... É muito interessante essa coisa, quando a gente generaliza, a gente endossa aquele retrato do homem universal. E qual é esse homem universal? Né? É o homem branco, heterossexual, ou paterfamilias, como a Segato gosta de localizar. É um homem provedor, né? Um homem de posses, né? Um proprietário. É um padrão que, de fato, torna outridade, né? Torna outro todos os outros, todo e qualquer que não seja um homem branco, hétero, rico e erudito. Né? Então, assim, a polaridade ela não é entre homens e mulheres, ela não é entre héteros e homos, ela não é entre pretos e brancos. Né? Ela é entre o patriarcado e uma sociedade efetivamente mais justa, né? Que tenha uma equidade, que a gente possa realmente olhar e perceber e sentir, né? Quer dizer, que as pessoas têm lugar, têm direito. Né? Então, assim, é uma reforma que não, ela é muito profunda. A gente vem há 21 anos fazendo algum movimento, você vê que só agora a gente conseguiu dar um salto maior, ousar lançar essas hashtags, ousar convidar vocês, porque era quase um sentimento de vergonha, né? Você trazer questões que se contrapõem aos grandes mestres. Né? Como é que eu vou me contrapor à teoria de um pensador, do quilate, eu os amo, vou antecipar, porque são todos meus formadores, eu fiz formação com todos eles. Né? Então, como é que a gente vai ousar criticar um olhar de André Lapierre? Como é que a gente vai ousar criticar um olhar de Bernard Couturier? Né? Quando a gente olha lá, meninas são assim, meninos são assado. Né? Mas como cobrar também desses autores que eles pensem diferente dentro das suas realidades, as suas localizações sócio-históricas? Né? Somos nós que temos que trazer esses avanços, né? São os jovens que têm que trazer esses avanços, né? Para que a gente também... É muito interessante assim, o quanto eu pude crescer, né, de 2019 para cá, quando eu abro, a partir da Rede Brasil de Masculinidades, um grupo no WhatsApp,
onde eu reúno mais de 120 homens das mais variadas origens, né, das mais variadas singularidades, homens pretos, homens transgênero, homens cisgênero, homens jovens, homens maduros, e numa perspectiva que eu nunca tinha imaginado, né, porque, veja, eu venho de... Nós, né, a gente vem de um momento histórico, né, onde os anúncios na televisão eram profundamente machistas, né? A nossa infância foi atravessada, né, por um politicamente incorreto, assim, muito acentuado, muito forte. Né? Então, quantos anos eu tive que me calar diante de todas essas autoridades, né? Sentindo um desconforto, alguma coisa que faltava, alguma coisa que precisava ser revista, né? Por vergonha, por medo, né? De ser mal interpretado, como muitas vezes a gente acaba sendo, né? Quando traz esse tipo de coisa. E agora poder ousar e apontar para esses caminhos de reforma que não estão prontos. Né? Eu não tenho as respostas, eu não tenho as saídas, eu tenho apenas o incômodo e algumas chaves que foram construídas ao longo do caminho, né? Mas que precisam de religar esses saberes, que precisam das pessoas nos seus lugares de fala, como você, como o Caio Lemos, que está se aproximando para trazer a questão da transmasculinidade, que a gente vai estar trabalhando na sexta, né? Para que a gente possa aprender, né, com quem vive. Na primeira vez que um homem negro me disse, né, que ele não podia sair de casa com um guarda-chuva à noite, porque ele podia ser confundido com um ladrão com uma arma na mão, ou da primeira vez que uma mulher me disse que não podia entrar numa loja, né, com uma bolsa grande, porque vinha um segurança, coisas que eu, na minha vida inteira, não vi isso acontecendo. Porque não era comigo, não acontecia comigo. Aconteceu agora com os Spartacus. Um menino super, super, ultra conhecido. Ele estava andando sem documentos na rua. Ele foi parado por 2 policiais com a arma na mão. A arma dele era o celular, porque ele é um youtuber, é um cara, ele está o tempo todo no celular. Ele estava 10 minutos, o celular estava em posição suspeita. E aí, a live dele, eu chorava junto com ele, entendeu? Porque a live dele, assim, indignado, né? Por que que tinham parado ele com 2 armas na mão? Né? O que ele estava fazendo? Né? E se ele podia estar morto naquele momento. As pessoas às vezes, não, ele está exagerando. Não, ele podia estar morto. Ele podia estar morto naquele momento, não tinha mais live para fazer nenhuma. Então, essas coisas assim que a gente desconhece por generalizar, por olhar esse homem universal, né? Por olhar as crianças universais. Né? Como é que é uma criança que dorme no chão de terra batido e chega na escola sem café da manhã? E a outra que vem com o carro do papai sendo levada até a porta, né? Protegido. Que diferença isso faz? Né? Mesmo que seja nos aspectos bem específicos, na motricidade desse sujeito, na cognição desse sujeito, né? Nas suas habilidades neuromotoras. Isso não influencia em nada? Isso não tem a menor diferença? Você não precisa se habilitar a entender sobre isso, porque isso não tem a menor diferença, porque todos os corpos são iguais, todas as psicomotricidades são iguais, a evolução do sujeito ela é a mesma, né? Quer dizer, os marcos de desenvolvimento. Uma das coisas, por exemplo, né, que eu vou estar trazendo amanhã, um spoiler, que eu vou estar trazendo amanhã, né, é sobre a paternidade. Se o patriarcado é o grande veneno, a paternidade pode ser a grande saída. Agora, como é que um homem preto pode exercer sua paternidade? Como é que um homem preto pode exercer sua paternidade? Olha, então, são muitas questões que a gente não pode ignorar. Temos aqui mais uma fala. Eu ouço a Ângela falar há anos e toda e qualquer fala dela é sempre surpreendente, emocionante. Que mulher incrível. Realmente concordo plenamente. Quem falou isso, gente? Oi. Deixa eu ver aqui. Malu Azevedo. Meu amor. Oh, meu amor. O recorte de gênero, raça e classe é imprescindível para o entendimento dos corpos. Por isso, urge
que voltemos nosso olhar para todo o conhecimento produzido na África. Sim, uma das questões fundamentais é uma revisão da epistemologia, né? A gente só lê homens brancos, europeus, né? Parabéns, professora Ângela, uma enorme satisfação ouvi-la, Margarida Knob, né? Ângela é pura representatividade. Quando a vi no FRJ, fiquei apaixonada por ela, uma mulher preta tão importante no espaço acadêmico. Eu vou começar a chorar aqui, meus amores. Foi amor à primeira vista. Isso em 2009, até hoje me inspira muito. Essas reflexões todas são importantes para compor o que Morin chama de pensamento do Sul, de Margarida Knob, partindo dos nossos contextos reais. Que espaço potente! Foi ótimo abrir o Instagram para ver vocês aqui. Gente, eu estou realmente emocionado. Ela é incrível mesmo. Ângela é maravilhosa. Fanon, Fanon, diz Fernando Cotrim. Sim, Fanon, imprescindível. E uma das coisas que Fanon coloca é o que a Ângela falou. Não adianta ficar falando apenas, fazendo cartas de repúdio. É preciso fazer alguma coisa. É preciso se articular, é preciso se colocar e dar a cara a tapa. Não tem como mais a gente ficar de braços cruzados. As pessoas estão morrendo. Não é uma questão, no caso, por exemplo, LGBTQIA+, de usar rosa ou não usar rosa. Né? Outro dia eu estava com uma camisa florida, o querido Juan perguntou se eu podia dar uma de presente para ele. Foi uma brincadeira e eu sei que ele me ama muito. Mas é algo que também causa muito espanto. As minhas pulseiras, os meus anéis, são coisas que são uma banalidade, é uma maneira de ser no mundo, mas acaba causando incômodo no outro. Não no Juan, claro, mas causando incômodos, né? Que geram reatividade. Tantos e tantas vezes eu já fui alijado de vários lugares, porque eu era esquisito. Né? Então agora a minha esquisitice está sendo gritada, né? Porque eu já tenho maturidade suficiente para isso. Então, e está sendo gritada amorosamente para que não só eu, que já não me libertei completamente, porque isso é impossível, né? Mas que já me libertei bastante, né? Possa dar voz, abertura, né? Para que as pessoas possam trazer os seus alertas, né? As suas exigências de direitos. Né? Mas é interessante, só vou terminar para te passar a palavra. Assim, quando a gente fala de direitos, é uma coisa muito interessante, porque aí a pessoa fica presa nos direitos. Tá, então vamos trabalhar pelos direitos. É lindo trabalhar pelos direitos, mas existem leis. Nós temos as leis, por exemplo, de inclusão, as mais evoluídas do planeta. Temos as mais lindas do planeta. Não servem para praticamente nada. Então, a Rita Segato colocou isso lindamente. O movimento feminista conquistou milhões de coisas, mas as mulheres continuam morrendo. As mulheres estão sendo assassinadas agora. Morreu mais uma, outra morreu mais outra. Então, não é uma parte apenas. As leis, o avanço, as conquistas são uma parte, imprescindível. Mas são só uma parte. Não adianta ficar só com os direitos, porque os direitos não são dados àqueles que não têm voz. Tá Calei, querida. Passo a palavra para você. Não, é ótimo te ouvir. Você foi falando, eu fui aqui ó, pensando no fim de tudo, né? Eu acho que quando a gente a essência desse fenômeno é o poder. A gente fala o tempo inteiro do poder. E o poder, ele é massacrante, dependendo do lado que você estiver, você pode ser massacrado. E aí, eu falo como mãe preta de menino preto. Todos os dias, o meu filho sai de casa e eu pergunto a mesma coisa. Tá levando documento? Tá levando dinheiro? Você não pode sair sem dinheiro e não pode sair sem documento. E aí, às vezes, fala, não, mãe, eu só quero o dinheiro da passagem. Não, você não pode ter só o dinheiro da passagem. Você tem que ter um dinheiro para qualquer coisa que possa acontecer, você ter como resolver. Você não pode sair sem documento. Ele vai para a academia, 2 ruas depois. Tá com documento? Mãe, estou com documento. Mas tem que levar o documento. Aí, põe boné. Por quê?
né? Não. Aí, e aí você tem que lidar com isso. O que que marca a nossa relação? O medo, na verdade, o pavor, a preocupação extrema. E isso está onde? Isso está no meu corpo, isso está no corpo dele, isso está em algum lugar, né? E aí você falou dos nossos teóricos europeus e tal, eles nos responderam durante um tempo. Não respondem mais. Né? Então, quando você fala da situação de não. Isso é anacronismo, você exigir de um teórico uma posição que ele não tinha a menor condição histórica de assumir. Né? Então, a gente não vai fazer isso, mas a gente chama a atenção para que as coisas. Porque as coisas mudaram, a gente chama a atenção para o fato das coisas terem se modificado. E de que essas relações, né, agora não dá mais para negar, são relações que estão não, socialmente marcadas e não existe essa palavra, mas o poder marca esse corpo, o poder marca essa relação. Então, quem pode sair com o guarda-chuva na mão e quem não pode sair com o guarda-chuva na mão? Quem pode correr pelo meio da rua sem camisa e quem não pode correr pelo meio da rua sem camisa? Isso é contra isso que a gente tem que agir, é contra isso que a gente tem que lutar com todas as nossas armas, sejam teóricas, sejam concretas, concretizadas na terapia, na abordagem, no movimento, mas as armas que a gente tem, elas têm que nos levar a construir novos caminhos. A gente tem que encontrar saídas teóricas, como buscar outras literaturas, outras fontes, saídas para as abordagens corporais, saídas críticas, pós-críticas. A gente tem que encontrar saídas. E essas saídas estão nesse olhar ampliado, nessas vozes que gritam, que a gente tem que ouvir. Então, eu acho que a gente está num caminho, assim, que não é simples, mas que é muito possível. É muito possível a gente construir isso e eu fico muito feliz de estar aí com você, de trocar com você, de ouvir as pessoas e eu estou muito agradecida. Muito obrigada. Margarida diz: as leis não servem porque os sujeitos não as internalizam. Isso é verdade. Ângela, como fazer cotidianamente atitudes que possam nos tornar mais humanamente possíveis? Quem traz essa linda pergunta, deixa eu ver aqui. Oi. Ah, é a querida Cida Dias, de Natal. Oi, Cida. Quanto tempo? A Europa é indefensável, diz Renata Martiello. Deixa eu ver aqui. Ângela tem tanta luz e uma voz tão doce que acalma profundamente. Quanta sabedoria. Minha eterna professora, eu aqui sempre babando. Que maravilha. Vocês são lindos. Mas ela é assim mesmo. Por isso é que eu não desgrudo mais dela. Não vão mais nos ver separados. Porque nós agora somos irmãos siameses. Não tem mais saída. Porque quando a gente se arvora de gritar dessa forma, a gente não pode fazer isso sozinho. A gente tem que se religar com os bons. A gente tem que se religar, porque isso é um movimento coletivo. Isso é uma outra coisa muito linda, né? Que os negros nos ensinam, os pretos nos ensinam. As filosofias africanas, que são muitas, nos ensinam. Né? Algumas delas nos ensinam com mais força, outras com menos, mas todas elas nos falam sobre essa potência do coletivo, a construção na relação, a construção
na união com o outro, né? E é esse movimento que a gente está fazendo agora, aos 21 anos da transpsicomotricidade, com a maturidade suficiente, né, para termos hoje 13 pessoas envolvidas na formação desses psicomotricistas que quiserem abraçar a nossa linha, né? Uma delas é a querida Ângela Bretas, a outra está aqui conosco, temos outras, temos a Tatiana Axeraldi, temos a Margarida Knob, Juan Mila, Deise Campos, Neisa Prochet, Caio Lemos, Eskander Alcice, Amanda Machado, Fabiana Pimenta, será que eu esqueci alguém, meu Deus? Érica Frois, Suzana Cabral. Então, é uma equipe assim linda que aceitou esse convite de estar junto comigo, abrindo esse novo movimento que vai habilitar, então, as pessoas como especialistas em psicomotricidade, mas também como transpsicomotricistas, né? Para que esse olhar possa ser espalhado, possa ser multiplicado por aí, né? Para que a gente possa dar realmente um sentido, né, às nossas percepções sobre essas pessoas que sempre estiveram nas nossas relações, mas que estavam invisibilizadas por verdades absolutas que nós aprendíamos, né, e que repetíamos como autômatos de alguma forma, né? Então, hoje a gente precisa fazer uma grande revisão. Muitas coisas, obviamente, permanecem, né? Quer dizer, são nortes importantes que a gente vai continuar bebendo, mas outras coisas precisam ser realmente reformadas na sua integridade, com todo o respeito, com toda a amorosidade, de entender, como a Ângela colocou, né, que um outro momento produz um saber específico, né, e que esse momento produzirá novos saberes mais adequados àqueles que realmente são necessários, né, aos nossos tempos e às demandas das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos adultos, dos nossos idosos. Bom, a vontade é continuar aqui a noite inteira, ainda mais que não para de chegar gente, é muito bom, mas a gente vai manter o combinado e já são 9h04, e eu vou só passar a palavra para a Ângela se despedir, fazer as suas palavras finais, e a gente vai encerrar deixando essa live aqui gravada para quem quiser ver e rever, e tendo a certeza de que quem estiver conosco nesse movimento, né, que inicia agora em outubro e até dia 10, tem um desconto super especial para os inscritos, vai estar com a possibilidade de conviver com esta maravilhosa pessoa, que além de ser uma intelectual brilhante, é uma pessoa de um valor, de uma potência, de uma capacidade humana realmente extremamente acima da média, como já foi, eu não preciso dizer, porque já foi documentada aqui. Pena que os comentários não ficam. Temos mais alguns aqui. Cida, querida, de novo. Ângela, como fazer cotidianamente? Não, já disse. Atitudes para que nos possam nos tornar mais humanamente possíveis. Eu já tinha lido. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Parabéns, Eduardo e Ângela, por uma discussão tão rica e necessária. Foi um prazer ouvi-los. A Kelly Pinto. Tudo bem, Kelly? Sim, eu acho que é isso. Muito lindo, diz a Cida. 13 é um número muito lindo. Muito bom. Então é isso, vou passar a palavra para a Ângela para a gente fechar então o nosso. Eu queria agradecer, eu fico muito honrada mesmo por estar aqui com vocês, por ter essas pessoas tão queridas assim nos assistindo, por ter a oportunidade de pensar, né, acerca dessas questões, de buscar as respostas, ou pelo menos de ampliar as perguntas, né, porque as respostas a gente nem sempre encontra, mas que quanto mais perguntas, mais possibilidades de encontrar os caminhos a gente tem. Os caminhos. E aí é o caminho que é bacana, né? O processo de caminhar, né? E aí eu queria agradecer muitíssimo, muitíssimo, Eduardo, por você
estar na minha vida e por ter a honra de participar desse grupo e por ter a honra de encontrar essas pessoas tão maravilhosas, de mesmo virtualmente. Então, sintam-se todos e todas abraçados, beijados, cheirados. É muito bom, muito bom. Muito obrigada mesmo, Eduardo. Muito obrigada. Eu é que agradeço imensamente, meu anjo. Sem você, esse movimento não teria nem um quinto da beleza que ele pode ter, que ele terá, né? Com todas as suas participações. Eu fico extremamente comovido, como você, desde que você tomou, né, contato com as nossas obras e tudo, como você dialoga com as nossas teorias, como você resgata coisas incríveis, assim, coisas que a gente acredita e pensa, mas quando você fala ficam mais lindas, muito mais lindas. Então eu te agradeço demais, eu fico muito emocionado mesmo, porque é isso, né? A gente age no mundo com muitas motivações. Sempre parte delas é da nossa própria vida que estamos falando, né? É das nossas próprias crenças, dos nossos próprios valores. E parte é o que a gente quer realmente deixar, né? Depois que a gente partir. Né? Deixar para os nossos netos, deixar para os filhos, para os netos, para os bisnetos, deixar para as pessoas que a gente toca. Você vê como é a vida de um educador, né? Quer dizer, às vezes a gente fala alguma coisa e a gente pode sem querer mudar a perspectiva, né? Mudar as bases de referência da vida de uma pessoa, né? Então temos muito poder. Quando achamos que não temos poder, que não podemos fazer nada, temos muito poder e podemos usar esse poder de maneira extremamente construtiva, extremamente positiva. Né? Não somos santos nem anjos, não precisamos sê-lo. Né? Precisamos apenas preservar a nossa humanidade. É só essa. Quando a gente vai esvaziando essa humanidade, vai se estupidificando, como diz Morin, aí realmente é a tragédia que se abate sobre nós. Né? Mas enquanto a gente tiver a pulsação, a vitalidade, a pureza da infância, no sentido da crença na possibilidade de um mundo melhor, não no melhor dos mundos, porque isso não acontecerá, né? Mas um mundo um pouco melhor a gente pode construir, como diz Edgar Morin. Meu anjo, fica bem, eu te agradeço todo o compromisso. A cada vez que eu te convido, eu sei que você vai resgatar e rever, porque por causa da tua seriedade, por causa do teu compromisso, você não abre a boca para falar qualquer coisa. E isso é maravilhoso, isso é lindo, isso é único. Muito obrigado mesmo por todo o teu investimento, todo o teu compromisso, por ser essa pessoa linda que você é. Ai, Tá você bom? que te amo. Obrigada, obrigada, obrigada. E um beijo no coração de todos, todos e todas que ficaram conosco até agora e vão poder ver e rever essa maravilha de fala de Ângela aqui no nosso Instagram. Tá bom? E sexta-feira não percam Caio Lemos, que vai trazer a perspectiva transmasculina, o olhar de um homem trans para a perspectiva de uma psicomotricidade antitransfóbica. Tá bom? E amanhã, quem puder estar conosco lá na Universidade Provincial de Córdoba, pelo YouTube Comunicação UPC. Mas tem uma inscriçãozinha, mas está lá na rede, é só vocês entrarem e fazerem uma inscriçãozinha, é totalmente gratuito, e poderem lá me acompanhar, me dar força para levar para o pessoal da Latinoamérica esse nosso olhar. Tá bom? Um beijo grande no coração. Beijo, meu amor. Obrigada. Muito obrigada.